Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, Vasco que acertou, ou pelo menos deixou muito bem encaminhada, mais uma contratação para essa temporada de 2023. Bruno Praxedes, jogador do Bragantino, será emprestado ao Vasco da Gama e você vai saber mais detalhes aqui nesse vídeo. Também falaremos sobre Carrascal. O Vasco fez uma proposta bem alta, pelo jogador do CSKA da Rússia, para o Carrascal ser o camisa 10 do Vasco da Gama nessa temporada de 2023 e nessa luta do Vasco para tentar se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre Abel Hernandes, a negociação, meu amigo, aparentemente melou. Informação de agora a pouco, o jogador não deve mesmo vir para o Vasco da Gama e você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo. Enfim, vamos começar depois da vinheta, Antes da vinheta, você já sabe, primeiro, deixa o like, que é muito importante. E também se inscreva aqui no canal, sua inscrição é muito importante para você ser sempre notificado, quando sair vídeo. Essa semana promete ser bastante agitada, com o Vasco buscando reforços, então se inscreva para você ficar por dentro. E agradeço aqui também, pois passamos dos 199 mil vascaínos aqui no canal e agora é contagem regressiva para a gente bater os 200 mil inscritos aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet, que é parceira do canal Machão da Gama. Você que quer começar a dar os seus palpites, pode fazer o seu cadastro na 1xBet. O link está aqui no comentário fixado. Se você utilizar o nosso código promocional, você ganha um bônus de até R$ 1.200 para começar a dar os seus palpites lá na 1xBet. Isso mesmo, até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Basta utilizar o nosso código promocional. Tem o link aqui no comentário fixado para você se cadastrar e utilizando o nosso código você ganha um bônus lá na 1xBet. Copa do Mundo Feminina tá rolando e todos os jogos estão disponíveis para você palpitar lá na 1xBet, parceira aqui do canal, link no comentário fixado. Bom, e já vamos começar falando aqui sobre a contratação que o Vasco praticamente fechou, Alguns portais já dizem que essa contratação está fechada, mas está muito bem encaminhada, Quase 100% fechada. Estou falando de Bruno Praxedes, jogador do Bragantino. O Vasco está muito perto de sacramentar mais uma contratação para a temporada de 2023. O Vasco praticamente definiu a chegada de Bruno Praxedes por empréstimo. A diretoria vascaína já chegou a um acordo com o meia de 21 anos de idade e agora define os últimos detalhes burocráticos com o Bragantino. Ainda não há contratos assinados, mas Praxedes deve chegar ao Vasco por empréstimo com opção de compra. As negociações pelo jogador foram intensificadas na semana passada. Na ocasião, o técnico Ramon Dias se encontrou pessoalmente com o Praxedes no Rio de Janeiro, depois da partida do Bragantino contra a equipe do Botafogo. Inclusive, durante a semana, eu fiz um vídeo aqui falando que o Ramon Dias tinha aprovado a chegada do Praxedes e agora essa negociação está sendo sacramentada. Praxedes tem um contrato longo lá com o Bragantino. O contrato dele com o clube paulista é até 30 de junho de 2026. O Paulo Brax, que é o responsável pelas negociações do Vasco, trabalhou com o jogador no Internacional, clube que revelou o Praxedes para o futebol. Nessa temporada, Bruno Praxedes tem 11 jogos disputados, sendo apenas 3 deles como titular, e marcou 2 vezes pelo Bragantino. Caso o negócio seja concluído, Praxedes será o 4º reforço do Vasco nessa janela de transferências. O clube anunciou anteriormente as chegadas de Serginho, Maicon e Medel. Então, Bruno Praxedes, volante /meia do Red Bull Bragantino, 21 anos de idade, está aí se acertando com o Vasco da Gama, Já aceitou a proposta do Vasco, o Vasco está ali definindo os detalhes burocráticos com a equipe do Bragantino. Inclusive, o Benjamin Beck, jornalista da CNN, publicou que o Red Bull Bragantino já aceitou o empréstimo do Praxedes para o Vasco da Gama e que está tudo certo. Então, Praxedes
em breve deve ser jogador do Vasco da Gama. É um jogador que se destacou muito no Internacional, surgiu muito bem no Inter, mas no Red Bull Bragantino não conseguiu, né, desempenhar o mesmo futebol. O Bragantino pagou um caminhão de dinheiro, né, para contratar o Bruno Prachetes, mas não deu certo e agora está vindo por empréstimo com opção de compra para o Vasco da Gama. Não é o jogador que vai resolver os problemas do Vasco, mas eu acho que o Prachetes pode ajudar. É um bom jogador para composição de elenco. Acho que pode sim ser útil nesse elenco do Vasco, que é muito fragilizado. Não é um jogador que chega para ser titular absoluto. Não é um jogador que vai elevar o nível de competição do Vasco, mas pode ajudar sim o Bruno Prachetes com a sua chegada. Já aceitou a proposta do Vasco e a contratação deve ser sacramentada em breve. Bom, agora a gente fala aqui de um jogador, esse sim, pode mudar o patamar de competição do time do Vasco. Estou falando de Carrascal, jogador do CSKA. E a informação da jornalista Raíssa Simplício é que o Vasco fez uma excelente proposta pelo Jorge Carrascal, que o Vasco enviou uma proposta de 4,5 milhões de euros ao CSKA para poder comprar 50% dos direitos econômicos de Jorge Carrascal, ex-River Plate. Nos últimos dias, o Vasco abriu conversas com o staff do jogador e recebeu o aval para formalizar uma oferta. Aos 25 anos de idade, Carrascal chama a atenção do mercado da bola e tem outros clubes interessados, inclusive do mercado brasileiro. Enquanto tenta avançar com o CSKA, o Vasco está conversando com o staff de Carrascal para chegar num denominador comum. A negociação é vista como difícil. A prioridade do meia é seguir na Europa, mas ele não descarta um bom projeto no futebol brasileiro. Em janeiro, o jogador chegou a ser procurado por clubes do Brasil, mas os russos fizeram um jogo duro e pediram uma quantia alta para negociar o atleta. Aos 25 anos de idade, Carrascal tem os direitos econômicos divididos entre CSKA da Rússia e River Plate. Cada um deles detém 50% do passe ali do atleta. Enfim, é um baita de um jogador. O Carrascal, cara, se acontecer de chegar realmente, é um jogador para chegar, escolher camisa e realmente mudar o nível de competição do Vasco. É aquele camisa 10 que a gente pede há tanto tempo. Se essa contratação realmente acontecer, será um grande acerto do Vasco da Gama. Mas como a própria apuração aqui diz, é uma negociação difícil, né? Não é uma negociação fácil, mas tomara que tenha um desfecho positivo. O jornalista Juan de Lima, do canal do Pedrosa, também publicou sobre isso, né? Segundo ele, o Vasco está muito confiante, o Vasco tem muito otimismo na contratação do Carrascal. O jogador, segundo a sua apuração, quer jogar no Vasco e já teria ali tudo acertado em relação a salários e tempo de contrato. Tá faltando o Vasco se acertar com o CSKA. Em contato com uma pessoa do clube, segundo a apuração do Juan de Lima, a informação foi que, abre aspas, a negociação está caminhando bem, fecha aspas. Vamos aguardar. O Carrascal seria uma contratação sensacional para o Vasco da Gama. Tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. Agora, para finalizar aqui esse vídeo, essa nossa segunda edição, né, parte da tarde aqui do canal Machão da Gama, vamos falar de Abel Hernandes. Aparentemente a negociação com o Abel Hernandes babou, né? O empresário do jogador estava fazendo lá jogo duro com o Peñarol para tentar a liberação para trazer o Abel Hernandes para o Vasco, mas a informação de momento é que a negociação não deve evoluir. Os companheiros da página Arena Cruz Maltina trouxeram essa informação com exclusividade. O empresário do Abel Hernandes foi convencido pela diretoria do Peñarol que a saída do jogador pode prejudicar muito o clube e decidiu parar de forçar, né, a saída do atleta. Ele estava forçando para conseguir uma liberação para o jogador vir para o Vasco. O Peñarol não queria liberar e ele foi convencido, né, de deixar o jogador lá no Peñarol. Agora o Vasco vai para cima para tentar fechar o mais rápido possível com o Micael Santos, jogador do Talleres de Córdoba, que o Vasco também tem negociações. Então, Abel Hernandes babou. Eu vou ficando por aqui. Giro de notícias recheado, hein? Se acontecer mais alguma coisa, eu volto ainda hoje para falar mais sobre o nosso Vascão, beleza? Deixa o like, se inscreva. Até a próxima.